Olá, amado! Olá, amada! Hoje eu tô passando por aqui para compartilhar mais uma passagem com vocês, algo que tem feito parte da minha vida, do meu dia a dia. E eu começo compartilhando com vocês a passagem de 2 Timóteo 2:24, que diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. E o que eu quero trazer nessa passagem hoje e compartilhar com vocês. Quando eu comecei a minha vida profissional, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro das minhas atitudes imaturas, né? O normal, o natural é que a gente vai evoluindo. E uma coisa muito forte que eu tenho aprendido, e no ano passado e bastante esse ano também eu percebi, é o modo como a gente fala com as pessoas muda tudo. Então, falando, né, da parte do trabalho, muitas vezes acontecia de eu pedir, fazer uma solicitação a algum fornecedor no meu dia a dia e tudo mais, e quando eu ia buscar ou retirar algum material, acabava que estava totalmente diferente do que eu havia pedido. Eu tinha mandado em detalhes, eu tinha pedido tudo de um jeitinho e ficou pronto totalmente de outro. Aquilo acabava acarretando em atraso, gastos e tudo mais. Mas com o passar do tempo, eu vi que isso não acontece especificamente com uma pessoa, acontece de uma forma geral. Então as pessoas elas estão muito no corre-corre do dia a dia, todos nós temos muitas tarefas, a gente às vezes não consegue parar para fazer uma coisa de cada vez, normalmente a gente faz mais de uma ao mesmo tempo e isso acaba gerando esse tipo de erro e tudo mais. Eu fui percebendo que era de certa forma normal, natural, acontecer erro no processo e muitas vezes o meu perfil perfeccionista acabava gerando uma resposta agressiva, uma ação agressiva àquela pessoa, o que só piorava tudo, né? Porque além da pessoa saber que fez errado, viu que fez errado, eu ainda caía em cima com palavras que não são legais e aquilo gerava um sentimento ruim, tanto em mim quanto na outra pessoa e uma relação também nada amigável, né? Então, com o passar do tempo, eu percebi que a gente pode mudar tudo com palavras, né? A gente pode agir de uma forma amável e transformar a atmosfera que a gente vive e as pessoas que estão ao nosso redor, então nessa atmosfera acabam sendo impactadas também, né? Depois que o erro aconteceu, a gente não tem o que fazer a não ser focar na melhoria, no resultado correto que a gente quer, né? Obviamente a gente precisa tomar precauções para não cometer mais os mesmos erros, mas a gente não adianta nada a gente partir para a briga. Então, quando a gente age com mansidão, com amor, primeiramente faz bem para nós, né? É uma maturidade que a gente acaba desenvolvendo com o tempo e ela acaba beneficiando primeiramente a nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de pessoas, ninguém vive sozinho, né? Então isso é muito importante, a gente desenvolver essa maturidade de aceitar o erro do próximo. Sim, ser exigente, buscar sempre o melhor, mas aceitar que acontecem erros porque nós somos humanos. Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar, não é mesmo? E agir em amor faz muita diferença. Eu dei aqui um exemplo do meu trabalho, do meu dia a dia, mas isso vale para tudo. Muitas vezes a gente está, por exemplo, na fila de um supermercado, alguém quer passar na frente, ou a atendente não é simpática com a gente. E tudo isso, às vezes, acaba gerando em nós uma ação ruim, né? A pessoa não te tratou bem, tu automaticamente não trata bem ela. Ou sai reclamando, ou sai falando mal. E muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. Quando ela saiu de casa, se ela não perdeu alguém, se ela não teve uma briga por causa de alguém que tem problemas sérios. Então a gente não conhece a realidade da outra pessoa. Agir com gentileza é uma forma de agir com maturidade, porque a gente não tem controle sobre a ação das outras pessoas, mas a gente tem controle sobre as nossas ações, né? E hoje a gente buscando uma verdade, buscando uma realidade em Deus, a gente precisa desenvolver essa maturidade. E quando eu falo isso, eu falo primeiramente para mim, porque é algo que eu tenho vivido e eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que muda muito a situação quando a gente consegue agir com maturidade, né? E a outra passagem que eu separei também está em 1 João 4, o 7 e o 8.
e diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, sempre que a gente buscar o auxílio de Deus para agir da forma correta, eu creio que Ele vai auxiliar a gente. Muitas vezes a gente deixa a carnalidade falar mais alto. E aí sim, acaba vindo aquela resposta impulsiva, agressiva, querendo dar o troco. Mas quando a gente busca a Deus, ou quando a gente fica quietinho, quando a gente não sabe falar algo bom e a gente escolhe ficar quieto, Deus vai auxiliando, o Espírito Santo vai dando o fruto dele, que é o domínio próprio. Um dos frutos dele é o domínio próprio, né? Então a gente vai recebendo isso e a gente vai recebendo essas pequenas vitórias para nós mesmos. As outras pessoas vão perceber só depois de um tempo, mas você, cada vez que ficar quietinho ou que conseguir responder em amor ao invés de responder agressivamente, vai comemorar dentro de você essa vitória. Eu sei porque acontece comigo, quando eu consigo ficar quietinha ou quando eu consigo responder em amor, é uma vitória tão gostosa dentro da gente, porque a gente sabe que venceu. Então eu peço que você possa refletir a respeito disso, que Deus te ajude muito a desenvolver isso que Ele tem me ajudado a desenvolver também, e que a gente possa crescer muito nos caminhos do Senhor. Amém? Um beijo e que Deus te abençoe.